Marcinha, hoje vamos falar sobre perspectivas de futuro. O que realmente nós desejamos e nós queremos. A palavra está contigo, Márcia. Seja bem-vinda à Rádio Remix Esotera. Todos sejam muito bem-vindos. Aqueles que nos ouvem pelo nosso link novo da Rádio Remix Esotera. Talvez o antigo ainda esteja funcionando. Nosso domínio ainda não pode ser incorporado ao site novo da Rádio Remix Esotera, Conexão Galáxia Livre. Mas acreditamos que no decorrer dessa semana nós tenhamos esta possibilidade, já que estamos pressionando bastante para que isso aconteça. Por enquanto, neste momento, gente, nós estamos operando com este link que eu vou repassar a todos agora. radioremixesotera.comunidades.net. Sejam todos muito bem-vindos. Bem-vinda, Márcia, a palavra está contigo. Então, você está chegando por aqui na Rádio Remix e também no Hangout da Rádio Remix. Sejam mais que bem-vindos. São exatamente 21h07, horário de Brasília para você. E hoje quem vai falar é o Marcelo Samer. Eu só vou escutar. Não vou falar absolutamente nada. Então, vocês vão ouvir minha voz hoje, só agora, para falar tudo bem, pessoal, e tchau, pessoal. E o Marcelo vai falar tudo que ele tiver que falar aí. Amanhã. Qual é a projeção que nós estamos fazendo para o nosso futuro? Tendo em vista que acredito que todos já reconheçam nesse assunto algo que seja proveitoso e bastante positivo, mesmo porque existem situações das quais nós já temos consciência e, portanto, é muito importante que nós façamos esse tipo de projeção. Uma boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. O que nos aguarda, gente? O que é que nós realmente estamos fazendo? Que tipo de projeto é o nosso projeto pessoal para os próximos anos, para o futuro? Tenho observado muitas coisas durante todos esses dias. A observação, ela se faz necessária para que nós possamos compreender algumas tendências. E, portanto, por vezes é extremamente necessário que nós coloquemos um pouco de nosso tempo dentro dessas observações. E raras são as vezes que nós não detectamos uma tendência quando ela se inicia. Portanto, é importante que tenhamos em mente a observação deste momento em especial. Conforme relatos desta semana, segunda-feira, eu vou começar pelo sábado da semana que passou. O Caio veio trazendo um assunto extremamente relevante, no sentido de que nos faz compreender um pouco mais os processos que ocorrem, não diretamente ligados a esta realidade, mas que muitas vezes eles são jogados aqui. Porque, conforme tudo que nós já estamos compreendendo, tudo que é feito em outras realidades certamente reflete nesta realidade 4D em que nós vivemos. O fato de nós estarmos comentando da realidade 4D é que, conforme nós vamos compreendendo melhor a ação do elemento tempo,
ou a temporalidade, que faz parte também da nossa realidade, significa que o tempo é uma frequência modulada, segundo estudos de Caio Breno da Silva, do canal Terra Oculta. E nós respeitamos sobremaneira a forma de trabalhar do Caio, pelas preciosidades e por toda a generosidade que ele tem de dividir conosco os seus conhecimentos. Portanto, voltamos a repetir que não somos infalíveis, nem detentores da verdade, sempre deixando bem claro que tudo o que nós trazemos aqui na Rádio Remix Exotera, no momento Conexão Galáxia Livre, é para a observação de todos que aqui se encontram ou que buscam ouvir nas nossas palavras reflexões ou tudo aquilo que nós possamos estar percebendo dentro deste momento tão importante para todos nós. Muitas das coisas que são ditas aqui, e no sábado não foi diferente, aliás, todas aquelas coisas que são ditas aqui, gente, é preciso deixar bem claro que nós não reativamos nenhum vídeo. Nós não gravamos vídeos para depois colocarmos esses vídeos esporadicamente dentro da programação que nós realizamos. Então, logo esses vídeos que nós fazemos aqui dentro dos programas, eles ficam prontos, nós colocamos à disposição diretamente para as pessoas. Eu estou falando isso porque ocorreram situações em que pessoas relatavam já terem visto esse vídeo ou aquele vídeo em algum momento. Em particular, o vídeo do Caio de sábado, ele era tão novo e tão diferente, até inclusive no conteúdo, que o próprio Caio comentou conosco em off, de que seria aquele vídeo objeto de muita cautela por parte dele, porque as coisas ditas ali conforme a sua última experiência de projeção seriam coisas altamente relevantes e importantes dentro de todos esses assuntos que ele vem desvendando, desvelando e trazendo para todos nós, dividindo com todos nós. Portanto, as pessoas que tiveram essa impressão, dada as situações e tanto se fala nas linhas temporais, é possível que estas pessoas tenham visto esses vídeos, ouçam bem, queridos, que é possível que essas pessoas tenham ouvido ou visto esses vídeos em projeção astral, certo? Dado que esse fenômeno não é raro, já foram relatadas várias experiências de amigos nossos da Rádio Remix Exotera que estiveram em locais onde eram proferidas palestras nos moldes que nós fazemos aqui no programa, inclusive com relatos de pessoas que viram o próprio Caio, viram a minha, a Marcinha e outras pessoas que eventualmente participam dos programas aqui na Rádio Remix Exotera. Portanto, a partir daquele vídeo do Caio e depois do brilhantismo de segunda-feira, onde Sônia Regina trouxe uma perspectiva completamente nova, algo que não era novo, mas que para nós sempre fica no patamar da possibilidade. Vejo hoje como certeza que nós somos realmente criadores de realidades e, portanto, trazemos esse tema para hoje para que possamos compreender mais uma vez ou empreender um bate-papo em cima disso, que é quais são as perspectivas que nós temos a partir daquilo que nos vem sendo colocado. Se já estamos descortinando diante de nós quem somos, e se somos criadores, eu creio nisso, pessoalmente creio nisso, que somos criadores de realidades, como é possível então, ou quais serão as possibilidades que nós teremos dentro daquele projeto de futuro que nós estaremos enviando mentalmente
para o dia de amanhã e os dias subsequentes, para que possamos compreender melhor ainda mais quem somos e na observância ou na observação de quem somos como co-criadores de realidades ou criadores de realidades, nós tenhamos a consciência de que é possível transformar o futuro a partir do presente. Muitas vezes queremos que alguns avatares nossos no futuro nos digam o que estaria ocorrendo lá, mas hoje vemos que essa perspectiva ela é muito pequena, é ínfima, até para que nós não venhamos a incorrer em determinados erros, dando aberturas para que as nossas consciências, ainda em formação, possam se perder dentro daquilo que podemos observar como sendo o dia de amanhã. Portanto, é muito mais plausível que nós façamos a projeção hoje para o dia de amanhã e não lancemos nenhum tipo de indagação, porque também é possível que forças não positivas que observam os nossos movimentos possam interferir nessas linhas temporais e mentalmente atrapalhar aquilo que é o objeto de nossa criação. E, portanto, me veio à mente o que seria importante de nós conversarmos hoje, e esse tema me parece muito procedente. Que tipo de projeto, que tipo de projeção, que tipo de projétil nós estaremos lançando hoje para que o nosso futuro possa nos beneficiar? Será que nós realmente temos a consciência de quem somos? Será que realmente nós temos condições, neste momento agora, de sabermos ou de fazermos uma escolha correta para o dia de amanhã? Bel, isso é realmente uma das coisas que nós precisamos ter. Não vejo os seres humanos isoladamente. Vejo o crescimento individual de cada um, sim, mas não vejo os seres humanos de forma isolada. Isso tem um grande significado para mim, porque sempre vejo a união como uma garantia de um sucesso maior. Excepcionalmente, ou guardadas as devidas proporções, vejo que singularidades ou pessoas, personas, podem sim ascender a um futuro maior, dependendo das suas próprias escolhas. Mas a mim me cabe sempre a perspectiva de um envolvimento e uma evolução coletiva. Acredito que nós estejamos nos preparando, todos nós, para um momento muito mais humano. Dado aquilo que, pelo menos dentro dos grupos que nós frequentamos, e aqui é o grupo de maior projeção que nós frequentamos, as pessoas compreendem da necessidade de nós modificarmos o estado geral das coisas. Porque o caos instaurado, aquele caos onde predomina a desunião e prevalece a individualidade, para mim tem um grande significado que se explica no seguinte sentido. Um indivíduo sozinho, uma individualidade, é extremamente isolada e fácil de ser atacada. E, portanto, os seus objetivos podem ser transformados a partir da inserção de forças não positivas sobre esta singularidade, esta persona.
Então fica para mim a ideia de que nós todos, juntos, podemos concretizar e pavimentar um caminho muitas vezes melhor para um futuro que nos traga, ao menos, a consciência de que estamos fazendo hoje algo por este futuro que tanto almejamos. Para algumas pessoas, a construção de um futuro melhor passa diretamente pelo sacrifício, não só o seu, como o dos demais. Para outras pessoas, a construção de um futuro melhor passa por delegar ao outro algo que seja benefício para muitos, como é dito e feito na política. E para muitos outros, e aí nós estaremos dentro de um grau de dificuldade muito grande, é impossível projetar o futuro, pois a esperança já não habita o coração dessas pessoas, massacradas pelo dia a dia, pelos afazeres, por toda a correria do mundo moderno. Coisa que hoje eu creio que nem a própria tecnologia, entre aspas, avançada de que dispomos, é capaz de nos trazer de volta o tempo que nós já despendemos nessa trajetória desta linha temporal que chamamos de vida. E, portanto, existe uma dificuldade muito grande em todas as pessoas de retornarem esperançosas a si mesmas e fazerem uma projeção ou um projeto do que queremos para os dias de amanhã. Não observo, gente, grandes movimentos nesse sentido. Mas, como aqueles assuntos que tratamos aqui são assuntos que, obviamente, não estão em qualquer roda de conversa, esses assuntos que tanto nos são caros ao nosso intelecto e ao nosso coração, não habitam normalmente as conversas das quais nós ouvimos e de algumas que participamos neste momento de nossas vidas. E, portanto, para nós, muitas vezes, o que nos resta é estarmos aqui, unidos, conversando e convergindo para estes pontos que apontam para este lado nosso, de todo ser humano, e que nos compõe como nosso corpo físico, que é o espiritual, a espiritualidade e todos os assuntos que abrangem este grande caldo que nós todos os dias estamos tratando de condimentar, ou seja, nós estamos sempre colocando temperos adicionais, e que bom que assim é, porque à medida em que nós vamos colocando cada vez mais subsídios dentro desse assunto, naturalmente nós vamos observando os pontos de convergência e onde nós vamos encontrando tudo aquilo que é a possibilidade de um reencontro conosco mesmos. E esse reencontro é extremamente positivo. Esse reencontro é extremamente positivo. Porque à medida em que eu vou reunindo em mim, e isso bastante interessante foi dito por Sônia Regina e Caio Breno reiteradas vezes já aqui. Se avatares nossos estão espalhados pelas mais diferentes dimensões, nos multiversos, dentro dessa perspectiva que Caio nos traz e que nós vamos raciocinando em cima daquilo que é o objetivo do nosso estudo. E se existem esses avatares e que num determinado momento esses avatares se reúnam em um só eu superior, ou seja, uma consciência, nós estaremos então lançando ou nos lançando enquanto fractais novamente nessa grande consciência, e aí recobraremos todas as nossas memórias. Fato que é aguardado por muitos, mas que eu já digo de antemão
que também não é 200%, viu, gente? De positividade apenas. Porque junto a todas as memórias virão também aquelas memórias mais encardidas, aquelas menos iluminadas, aquelas menos positivas, porque na nossa trajetória enquanto seres humanos nós estamos progredindo, e dentro desse progresso naturalmente nós vamos deixando várias e várias cascas, várias e várias roupagens que já não nos servem mais diante deste caminho. E, portanto, nessas roupagens, muita negatividade ficou também. Mas acredito que a compreensão seja maior. Acredito que a compreensão seja maior de um momento em que nós já estamos mais polidos, né, Bel? E a partir desse polimento, Sandra, nós podemos detectar em nós já novas perspectivas. E, portanto, o que se traduzem, ou no que se traduzem essas novas perspectivas? Se traduzem em direções a serem dadas a um futuro mais promissor para todos nós. À medida em que nós vamos, então, angariando essa lucidez de que a Sandra está falando, nós vamos podendo descortinar que, se somos criadores, co-criadores de realidades, como é que nós estaremos fazendo isso, gente? Que tipo de realidade nós queremos criar? Isso é extremamente pessoal, vejam bem que interessante, mas é uma perspectiva que a individualidade, ou seja, aquela persona, aquele ser único, ele agora é convidado a pensar numa perspectiva coletiva. Não é possível que nós não tenhamos esta visão, este ponto de vista. O que eu individualmente posso somar com todos que estão aqui para a construção de um futuro diferente deste presente que nós temos para viver? Isso é de suma importância e necessário. É extremamente necessário que façamos esta viagem, mesmo que ela seja em nível mental apenas. E nós precisamos dela. Naturalmente, nós precisamos dela, pois é desta perspectiva que nós estaremos tirando, o que é o nosso projeto de amanhã. Então, eu convido a todos que estão aqui presentes neste momento, inclusive a Marcinha, se assim ela quiser, para que nós possamos conversar a respeito de qual é o futuro que queremos, de que forma nós estaremos traçando este futuro, porque eu creio que já hoje, neste momento, muitos de nós estejam projetando este futuro sabedores de que somos nós os responsáveis por este grande projeto. E é um projeto que ele sai da singularidade, ou seja, ele sai daquilo que é persona, daquilo que é individualidade, para se tornar algo coletivo. Como é que ficamos então, meus queridos? Vejam que interessante o que a Nath está trazendo. Então nós vamos ter que adiar, será, nosso projeto de futuro, porque ainda estamos impedidos dentro desse emaranhado de fios que somos nós, Nath. Como é que fica, então, a situação daquele que quer projetar o seu futuro, mas ele não o faz porque ele ainda não consegue ter a visão do outro nele, ou seja, a empatia?
Estamos num processo de percepção, perfeito. Mas vejam bem o que é interessante disso tudo, e é aí que eu quero me deter por alguns minutos, gente. Nós já somos co-criadores. Certo, Eduardo? Certo, Nath? Certo, Sandra? Bel? Jorge? Todos que estão aqui conosco. Nós já somos co-criadores. Eis a situação. Há muito tempo nós já somos co-criadores. E esta perspectiva tem que se modificar agora. Parece uma coisa meio no forceps, gente, meio forçada, mas observemos isso. Nós já somos co-criadores. Então, como é que nós faremos para compreender que tudo isso que nós estamos vivendo hoje são obras nossas? Compreendem isso, meus queridos? Pois é, Sandro, mas que questão que há se anteriormente a este momento que nós estamos agora aqui neste Hangout conversando sobre isso, nós já somos co-criadores há milhares de anos. Sandra, e essa visão é fruto de milhões, bilhões de co-criadores, não te parece? Certo, o tempo não é linear, mas o que nós temos, Nath, a nosso favor? Se nós temos um tempo não linear e ele se comprime e se expande como uma mola, à medida em que nós podemos compreender que o tempo se expande e se comprime o tempo todo, porque ele é uma frequência modulada e, portanto, ele está sempre agindo. Neste momento, nós temos perspectivas de conseguirmos compreender que quando algo de ontem encosta no hoje, nós sentimos diretamente os reflexos. Muitos desses reflexos podem ser doenças no corpo físico, doenças no campo mental, doenças no campo criativo. E aí, JL, o que nós temos que fazer com essa mente preguiçosa que não quer alcançar? Nós temos que fazer justamente o que algumas pessoas estão falando. Nós temos que nos dar o crédito de co-criadores e crermos no nosso potencial. Que tipo de perspectiva eu vou ter amanhã se eu não tenho potencial para fazê-lo? Ou se tenho potencial para estar diretamente ligado a essa mudança? Que tipo de perspectiva eu vou injetar nesta linha temporal? E agora nós estamos falando do todo. Que tipo de injeção eu vou dar nessa linha temporal? Uma injeção criativa mostrando o que eu sou, fractal de uma grande consciência que, estando neste momento do agora, está se projetando ou projetando para si um novo momento lá adiante. Onde está, Michele, a restrição da mente nesse sentido? Na não aceitação de uma, entre aspas, divindade, eu vou falar assim, na não aceitação da vinda desta consciência enquanto fractal de uma consciência maior? E onde está o bloqueio, Jorge, no momento que tu sabes hoje que tu és o bloqueador? Limitado em que sentido, se eu posso criar, como diz a Sônia Regina, uma perspectiva de trabalho melhor apenas organizando mentalmente a entrevista de trabalho na noite anterior ao fato que estará ocorrendo no outro dia? Como é possível que a gente não perceba coisas que são de uma simplicidade ímpar?
Vamos retirar do nosso meio, pelo menos de nós todos que estamos aqui conversando, são agora 40 pessoas nessa sala, conversando. Vamos retirar de nosso meio as distrações. Vamos retirar aquilo que nós tratamos ontem, as fragilidades, e vamos entrar naquilo que também foi tratado ontem, o foco. Perfeito, Michele. Se está tudo em nossas mãos, qual é a nossa projeção para amanhã? Isso é importante demais que a gente saiba, gente, porque eu, enquanto projecionista do meu dia de amanhã, nós estivemos várias vezes aqui e havia muita credibilidade em alguns exercícios de expansão de consciência que fizemos em direção à capital do país. Eu lembro que nós fizemos 4 ou 5 exercícios disso. Muitas pessoas gostam de fazer esse tipo de exercício. Não faz sentido, gente, a vitimização. Por que que nós já falamos sobre isso? Por que que a vitimização não faz sentido mais? Porque a vítima estava lá no começo das modificações de DNA. Gente, creiam nisso. Não são coisas jogadas ao vento, não são palavras vãs. A vítima estava lá porque ele foi o primeiro ser criado para ser um trabalhador braçal escravo. Compreendem isso? Tentem fazer esse raciocínio. Não é plausível? Não é plausível a vocês isso, gente? Vejam bem, vejam bem. Não é plausível a vocês que a vitimização seja uma memória ancestral? Por que é que nós não temos as melhores memórias? Porque as melhores memórias não são boas para quem nos controla. Naturalmente, ninguém vai nos dar memórias boas para que nós venhamos a descobrir que, sim, excelência, nós somos excelência em criação. Ninguém vai dizer para nós isso. Ninguém chegará no olho aqui, alguém que seja o controlador, e vai dizer assim: gente, vocês só não se libertam porque vocês não querem. Observem, vocês se prenderam por conta própria. Não existe mais a vitimização. Não existe mais nada. São memórias que ficaram, são resquícios de coisas que ficaram. Nós não implantamos memórias em vocês, vocês fazem essas memórias e aprisionam a própria mente, aprisionam o próprio corpo. Davi, concordo contigo, mas por que é que nós ainda estamos pensando como pensávamos de forma aprisionada lá no começo? Temos que trabalhar, Alex Hangout, meu amigo. Temos que trabalhar isso todos os dias daqui para frente. Por quê? Porque a partir desse trabalho é aí que nós vamos criar perspectivas. E quando eu falei o fato de criarmos perspectivas, ora, nós temos um futuro pela frente. Se nós temos perspectivas de criar um futuro diferente, mesmo que, observando o Hangout de sábado do Caio, sejamos apenas um grupo de pessoas criando uma realidade. Mesmo que sejamos um grupo de pessoas criando uma realidade ou talvez um novo ambiente onde venhamos a viver, dentro de um outro ou de uma outra perspectiva dimensional do planeta Terra. Perfeito, Bel. Se já estamos fazendo isso, é plausível que nós tenhamos a possibilidade de criar um novo amanhã. Tomar o controle para si.
qual é o medo, qual é o nosso medo de termos o controle da realidade que nós vamos viver de hoje para amanhã. Angélica, uma palavra muito em moda e interessante para esse momento. Quem sabe nós vamos nos empoderar daquilo que somos realmente? E aí, a Nath entrou dizendo que nós temos que controlar o nosso ego e algumas outras perspectivas nossas que não são tão positivas. Perfeito. Isso é equilíbrio. A Márcia falou muito nisso ontem, em equilíbrio. Outra coisa importante que a Nath está dizendo, a partir do momento que eu me vejo, e vocês já me viram fazer muitas vezes isso aqui no microfone, que eu disse para vocês assim, eu sou responsável por muitas das coisas que estão ocorrendo neste momento com o mundo. Portanto, eu como responsável, eu estou fazendo tudo o que posso, que está dentro do meu alcance, nesta e em outras dimensões, para minimizar aquilo que eu possa ter causado no passado, que está se refletindo hoje. Isabel, naturalmente, o que nós fazemos todos os dias aqui? Nós estamos confirmando quem somos. Estamos confirmando quem somos. A afirmativa, vejam bem, a afirmativa de Sônia Regina dizendo que em novembro de 2017 ela havia feito um hangout onde ela falava daqueles assuntos que eu sempre pergunto ao Caio, e eu esqueci de fazer essa pergunta para o Caio no sábado, ou eu a fiz, e a resposta talvez não tenha me ocorrido naquele momento. Realmente somos nós dentro das linhas temporais? Somos avatares? É possível que nós venhamos do futuro para nos trazer alguma mensagem que diga: ei, amigos, irmãos, tenham coragem, é apenas um funil. Vocês têm essa possibilidade, vocês têm força bastante e vocês são co-criadores de realidades. Compreendem isso? Se alguém que vem aqui, e isso para mim está mais presente, e se esse alguém tem um resquício de que sou eu, por exemplo, naquele irmão de quem eu tenho uma afinidade muito grande, Ailon, que se apresenta como um ser felino, e daqueles irmãos que me disseram um dia desses, e isso foi repassado para vocês, vocês não têm amigos, vocês têm irmãos. Se somos nós refletindo nosso pensamento e trazendo novamente para cá, neste momento da humanidade, neste momento agora, no presente, eu digo a vocês que eu creio nisso. Tudo bem, algumas pessoas dirão, não, isso é impossível, improvável. Amanhã Caio Breno pode tentar desmanchar esse meu sistema de crenças, mas eu creio nisso. Ouso dizer a vocês que está mais próximo Caio de aceitar isso do que eu de desmanchar esse raciocínio. Bel, como é possível isso? Como é possível que nós ainda venhamos a adoecer e morrer de doenças graves? Como é possível que a gente aceite de bom grado o envio para o matadouro? Como é possível? Como é possível, compreendem? Como é possível isso, que nós ainda aceitemos tantas e tantas coisas dessa forma? Porque se várias vozes vêm falando a mesma coisa, o mesmo assunto, se várias vozes vêm repercutindo as mesmas palavras, como é possível que nós ainda não tenhamos a confiança necessária que somos co-criador? Parece assim, eu vou dizer para vocês assim, ó, isso para mim parece muito claro, que nós somos como crianças que estão aprendendo a andar. Muitos tombos virão, com certeza, os galos na cabeça, as contusões,
o choro, a dor, mas nós estaremos andando em breve. E mais brevemente ainda, correndo. Eu quero que vocês compreendam o que é a minha apreensão, se existe alguma, mas é apenas uma lembrança. Observemos a nós mesmos. Num momento nós engatinhamos enquanto bebês, crianças. Depois nos colocamos de pé e começamos a andar, titubeando, caímos, batemos a cabeça, ralamos o joelho, os braços, cotovelos, aprendemos que dói, choramos por tudo isso. Num segundo momento estamos mais firmes e vamos começar a correr. E vamos começar a correr. E na nossa adolescência, que eu acho que é isso que nós vamos vivenciar daqui uns dias, nós vamos cometer milhões de erros. Por quê? Porque tudo é novo, o mundo é maravilhoso e ele está à nossa disposição. E aí nós vamos cometer milhões, zilhões de erros. No momento da adolescência, quando nós temos imensas energias mal controladas, nós somos capazes de, inclusive, tocar fogo em algum lugar. Isso são situações que já ocorreram com várias pessoas. Jorge, é inegável que nós precisamos fazer isso, mas nós estamos nessa pré-adolescência, pode ser? De co-criadores? Hein, Marcos? Nós estamos nessa pré-adolescência? Porque nós temos a energia e nós não sabemos muito bem o que vamos fazer com ela. Nós nem sequer temos um plano, como diz o Jorge, nós precisamos de metas, precisamos de objetivos. Tem pessoas que são ótimas nisso. E a gente vem trazer que perspectiva que a gente quer. Não é aquela mesma história que ela está ocorrendo nas televisões aí, Brasil afora. Que Brasil você quer para o futuro? Também é. Então, Marcos, o que nós temos que fazer? Equilibrar o ego, porque a falta do ego vai nos fazer falta enquanto seres humanos. Compreendem isso? Que nós não devemos extirpar as coisas de nós como se fossem todas elas más. A manutenção do controle sobre o ego ele é extremamente positiva. É extremamente positiva a manutenção do ego. Ele nos impulsiona também à medida em que nós temos o controle. Aí alguns dirão, não, mas nós não temos o controle sobre o ego. Gente, a gente tem sim. A gente tem. Todo mundo gosta de elogio, todo mundo não gosta de ser criticado, mas 2 pesos e 2 medidas. Aceitar a crítica e agradecer o elogio fazem parte de um ser humano equilibrado. Compreendem? E aí a nossa discussão avança, e aí eu vejo que a perspectiva aumenta de uma coisa positiva. Certo, mas nós sabemos exatamente de onde vem. Vejam bem, Jorge, nós sabemos de onde vêm as mazelas do nosso país. É uma questão de má administração, é uma questão de uma administração que só pensa no próprio bolso. Como é que funciona isso? Nós ainda vamos titubear, né, nessa nossa caminhada, mas nós temos potencialidade. Perfeito, Marcos, mesmo porque nós não conhecemos o ser humano que somos, pois nós apenas observamos o lado concreto das coisas. À medida que nós vamos nos descobrindo enquanto seres espirituais, que é a outra parte que nos compõe, nós aí conseguiremos compreender o que é realmente, concretamente, um ser humano. Por enquanto, a gente só conhece o lado animal. O lado animal.
O que nós estamos fazendo aqui atualmente, neste momento agora? Em todos os momentos que estão passando na nossa mente, que já passaram por aqui, pessoas que já vieram, nós estamos lapidando o ser animal. Perfeito. Perfeito. Dentro de alguns dias estaremos com pessoas aqui que vão falar novamente de empatia, creio eu. Mas por que para nós é tão difícil agirmos dentro de preceitos e conceitos que nós já conhecemos? O que é que nos tira desse foco? Por que é que nós não vivemos 24 horas aquilo que aprendemos aqui todos os dias? O que é que está errado? Aí, quando a Márcia entrou falando ontem, eu entrei falando um pouco sobre isso com ela, de fragilidade e foco, o que é que nós está nos faltando? Foco. Então paremos de ver ou compreendamos que essas mensagens já não são mais para nós, Marcos. Essas mensagens não são mais para nós. Eu vejo isso claramente, por quê? Porque eu não me detenho diante de um aparelho de televisão mais 5 minutos quando eu vejo que a mensagem é mais do mesmo, e aquilo me incomoda, me irrita e eu saio de perto. Mas, Angélica, as mensagens não são mais para nós, gente. Nós já somos outros seres, nós estamos num patamar que o nosso conhecimento já nos habilita a nos tornarmos criadores de realidades. O que é que nós vamos fazer com a realidade que nós estamos por criar? É isso que está habitando a minha cabeça agora nesse momento. Se nós temos possibilidade ou não de fazê-lo, todos temos possibilidade, ou seja, nós temos que usar tudo aquilo que aprendemos. O que é que nós estamos trazendo para o nosso assunto de hoje? Gente, deu, né? Aprendemos? Sim. Precisamos aprender mais? Com certeza. Mas é um aprendizado de lapidação agora. Aprendizado de lapidação. Compreendem isso? Lapidação. Marcos, eu não sei te dizer, eu vou te falar da minha pessoa, tá? Eu vou te falar a respeito da minha pessoa e eu gosto muito quando tu fazes as perguntas nesse sentido. Não é preciso que nós façamos isso. Nós não temos que largar mais absolutamente nada. Nada. Nós só temos que compreender aquilo que nos satisfaz e nos faz bem, transformarmos isso em energia criadora e começarmos a usar essa energia para criar uma nova realidade. Vocês compreendem? A gente não precisa largar nada, nós já estamos feitos e afeitos a isso que nos rodeia. Porque senão vocês vão dizer de mim o seguinte: Marcelo Summer é um hipócrita, um cretino hipócrita, que mal sabe o que está falando e é um fumante. Compreendem? Mas eu digo para vocês o seguinte: não vou morrer de câncer, eu vou morrer de velhice. Porque eu projeto o meu futuro. E, portanto, não é o cigarro que me incomoda ou pode incomodar ao outro. É o fato de eu estar afirmando a ele de como eu vou morrer. Compreendem isso? Eu crio o meu dia de amanhã. Vocês vão me dizer, nossa, então, tu deves estar na abundância, tu deves ter... Gente, uma coisa de cada vez. Existem N, milhares, milhões de forças todos os dias agindo contra nós. Compreendem isso? Compreendem isso? Que são zilhões de forças puxando para o lado contrário, porque se elas deixarem, nós estaremos isolando-as do nosso convívio. Não existirá esse grau de negatividade, existirá um grau mínimo de negatividade.
Compreendem isso? Mas, Marcos, agora já não é o momento da satisfação pessoal. A nossa satisfação pessoal ela tem que ser egoisticamente boa e positiva à medida em que nós vamos fazer isso para o todo consciencial. Nós somos uma parcela não significativa da consciência una? Não creio nisso. Nós temos um significado. E, portanto, se nós achamos e aceitamos que uma parcela de negatividade imensa nos rodeie, vamos entrar de cabeça nessa negatividade, vamos mergulhar nela e vamos ver o que ela é capaz de fazer contra mentes treinadas com objetivo e foco. Não, Isabel, isso é para ser feito agora, no hoje, como falou Sônia Regina. Ela objetivou estar naquele lugar onde ela vive, da forma como ela queria viver. E ela está ali. Isso não é uma mentira. O processo ele demora se nós deixarmos que a nossa mente se torne preguiçosa. Só um minutinho que eu vou tirar o casaco, gente, porque está frio aqui pra caramba. Compreendem isso? Por que é que existe na mente de Márcia Abad a seguinte afirmativa: o amor é ação. Ora, vamos então nos amar mais e partirmos para ações que sejam positivas. Várias e várias vezes nós ouvimos alguém dizer aqui no microfone o seguinte: eu me amo e, portanto, estou apto a amar alguém. A partir do momento que eu me amo, eu estou apto para amar alguém. E o amar alguém significa que eu quero coisas boas para esta pessoa, tanto quanto as quero para mim. Nath, o fato de fazer já te transforma numa pessoa que está refletindo a tua consciência. Né? Muitas vezes a gente acha que a gente não é observado, ou que os nossos atos positivos são zero à esquerda dentro desse grande caos negativo que a gente vive. Isso é conversa fiada. Porque senão não nos atacariam negativamente. Eles simplesmente nos deixariam passar. Compreendem isso? Ô, Davi, essa coisa que chamam de amor é um sentimento que te acolhe e que te acomete no momento que tu te reconheces como um ser pertencente à grande consciência. Ela é tudo. E o teu contato com a grande consciência te faz tudo, fractal de tudo. Como diz o Caio, pequeninos. Fractais pequeninos. Essa grande consciência que te dá um bem-estar no momento que tu estás ligado a ela, e muitos de nós se ligam diariamente a essa grande consciência, é de onde vem a sabedoria de muitas pessoas, é onde vem grandes ideias, é de onde vem tudo aquilo que é o bem comum para se estender a todos. Compreendem isso, gente? Por que falar de uma perspectiva? Ora, porque a temos diante de nós, embaixo dos nossos narizes, em frente aos nossos olhos, diante das nossas mãos. Muitas pessoas vêm e dizem: nossa, o mundo não me pertence mais. Ótimo. E qual mundo te pertence? Aquele que tu ainda não criaste ou aquele que tu estás te negando? Veja bem, aquele mundo que tu estás te negando a ti mesmo, porque não o crias, nem para ti, nem para ninguém.
E o Sandro está nos mostrando aquilo que nos tornamos, não por perspectiva nossa, essa imposição daquilo que somos hoje. Eu ouço pessoas falando que somos gado, ovelhas e um zoológico inteiro de coisas. Nós somos apenas presos numa armadilha. Nós estamos presos numa armadilha, mas é tão estranho porque nós estamos com a chave da armadilha na mão. Cada um de nós tem a chave. E o que é que está nos deixando tão medrosos e acovardados que nós não enfiamos essa chave na porta desta armadilha e nos libertamos? O que é que há lá fora de tão ruim? Estou eu com 1 ano de idade, olhando a rua e vendo as coisas passarem. E a dona Prudência e o senhor Controle Total, que são os meus pais, dizem o seguinte: menino quieto, tome cuidado. O mundo é negativo. Assim fala a dona Prudência. O senhor Controle Total colocou câmeras, concertinas, arame farpado, alarme. E eu continuo olhando a rua. Eu agora tenho 10 anos de idade e pelos vidros eu vejo a rua mundo. E a rua mundo me encanta. Ainda vivo na mesma casa e Dona Prudência e o senhor Controle Total continuam também sobre o mesmo teto. Eu sou um menino quieto que olha a rua mundo do país da terra. E num determinado momento, pela rua mundo, passa alguém que, como eu, é um ser humano. Mas é alguém diferente de mim. Ela sorri quando passa, ela brinca com o vento, ela percebe a vida através dos sentidos e ela percebe tudo. E eu apenas posso vê-la através da vidraça da janela. Quando ela passa por mim, ela bate na janela e me convida. Vem, menino quieto, para o mundo. Vem para a rua mundo. Vamos caminhar aqui, vamos observar. Venha, eu te protejo. A liberdade dela me incomoda porque a minha prisão me incomoda. A minha prisão me incomoda. E eu não saio à rua mundo. Eu não me sinto com coragem e me torno um covarde. Porque Dona Prudência me faz sempre relembrar dos seus conselhos. E o senhor Controle Total mantém a minha casa toda fechada. E ali é meu mundo, mas a rua mundo está do outro lado da vidraça e eu não ousei chegar até lá. Até que um dia, quando vi passar aquela pessoa com aqueles cabelos ao vento, com um sorriso, com aquela felicidade de estar percebendo o que o vento traz. Eu, num rompante, abro a janela e pulo para a rua mundo. Num primeiro momento, os sons, as outras pessoas, tudo aquilo que havia na rua mundo me transformaram. E eu tive medo. E eu quis voltar e fechar a minha janela.
Mas eu já não podia mais voltar. Porque alguém me libertara daquilo. Eu estava liberto daquilo. E, portanto, a partir daquele momento, eu passei a viver também tudo aquilo que existia na Rua Mundo. Eu não deixei de reconhecer em Dona Prudência e no Senhor Controle Total os meus pais. Mas eu ousei pular a janela. Porque alguém me mostrou que era possível. E vocês estão perdendo o foco. Compreendem como é fácil perder o foco? Deixar de ter perspectivas? Deixar de conceber a si mesmo o direito e o privilégio de sermos um. Compreende o que eu digo agora? Eu vou continuar vindo aqui, falando as mesmas coisas, mas eu quero que vocês saibam que eu já ajo assim todos os dias, criando uma realidade nova. Que eu já estou na Rua Mundo. E eu não quero que vocês permaneçam onde estão, porque não é justo para ninguém, muito menos para mim. Não é justo. Não é justo. Se todos querem viver assim, eu não me oponho. Contanto que vocês não se oponham que eu venha aqui falar de um novo momento para nós. Edu, a gente tem que cair na Rua Mundo, no país da Terra. Até quando, gente? Até quando? Mais do que um voto, nós temos uma perspectiva gigante de mudança em nossas mãos e nossas mentes. O voto é apenas uma das possibilidades de mudança forte. Mas o objetivo, gente, é que a gente crie uma força tão grande quanto essa que nos oprime. Se as pessoas não entenderam isso ainda, é melhor que entendamos agora. Porque sem isso, não é justo que algumas individualidades alcancem um determinado patamar. Não é justo isso. Portanto, a perspectiva é que juntos nós venhamos a conquistar algo que é nosso. Marcinho, eu sei que tu não estás com vontade de falar muitas coisas hoje, mas eu gostaria de ouvir teu parecer sobre tudo isso. Que perspectivas nós estamos realmente criando? E eu sei que tu estás refletindo sobre isso agora nesse momento. Pelo jeito a Marcinha não quer conversar hoje. Mas existem perspectivas, gente. Existem infinitas perspectivas que estão sendo colocadas diante de todos nós. E eu vou dizer a vocês todos, o negativo
nós já criamos. Quando é que nós vamos inverter essa polaridade? O negativo nós já criamos. E se alguém ainda não crê nisso, por favor, creia. O negativo já foi criado por nós. Se nós cremos na perspectiva que somos todos um, o negativo já foi criado por nós. Então, portanto, de alguma forma, vai ter que partir de nós a criação do positivo. E quando é que nós estaremos partindo para fazer isto? Quando é que nós estaremos nos achando preparados para fazer isso? Nunca. Nunca. Nós não estaremos preparados nunca. Será mesmo isso? Será que nós estamos protelando a nossa própria felicidade? Se é isso que está acontecendo, é um ato de burrice imensa de nossa parte. Vocês concordam comigo, né? Porque se nós temos uma perspectiva de um mundo melhor e não estamos fazendo isso agora, porque o ruim já foi criado por nós, e aí eu digo da necessidade de nós nos responsabilizarmos por isso, o negativo já foi criado por nós. E quando é que nós passaremos a criação do positivo? Nossos pés estão doloridos de tanto tiro nos pés que nós já demos. Porque eu me saboto. Cada um se sabota a si mesmo. Nath, perdão. Aqui desse lado o outro sou eu. Né? Mas eu já estou fazendo isso. A iniciativa da Rádio Remix é toda em cima disso. E a gente está observando todo mundo o tempo todo. Um pouco de cada centelha vira um fogo perene e permanente. Um pouco de cada centelha vira um fogo permanente que queima infinitamente pela eternidade. Será que é por isso que tantos falam em 25% de uma população de 8 bilhões, JL? Será que essa é a possibilidade de haver um contrabalanço dessas forças? Quanta força positiva eu tenho? Isso são indagações que têm que partir da nossa mente. Observe o que a Márcia está escrevendo aí. Nós mudamos nosso próprio DNA. Nossos filhos já são melhores do que nós. De nossas ações dependem as ações deles no futuro. Para o sim, para o não, para o bem e para o mal, etc. A nossa influência, seja ela qual for, perniciosa ou positiva, já existe. O foco é absolutamente fundamental.
Gente, se a ciência estivesse realmente comprometida em nos trazer aquilo que de melhor nós temos, nós viraríamos esse jogo em uma semana, 2 semanas, no máximo. Nem, não, nós não deixaríamos para mudar em 2 semanas. Nós mudaríamos em uma semana ou menos. Se a ciência estivesse realmente preocupada em nos trazer aquilo que nós necessitamos saber. Não esperemos da ciência aquilo que ela não pode nos dar, porque ela está toda comprometida com o outro lado. Todos compreendem isso? Algumas pessoas, isso deve habitar o inconsciente de algumas pessoas. Quando ouvem canalizações ocorridas aqui pela Rádio Remix Exotera, não compreendem, não acreditam, não se assumem como seres que são aqueles capazes de transformar uma realidade. Eles querem essa mudança, mas não se assumem como tal. Porque antes de fazer esse compromisso, é preciso que nós saibamos que nós somos diretamente responsáveis por tudo de ruim que existe neste momento agora acontecendo conosco. Somos responsáveis por isso. Somos responsáveis por isso. E o que é que nós estamos fazendo para mudar diametralmente esta realidade? Esperando por quem? Volto a repetir, o negativo nós estamos cocriando todos os dias. Por que é que só o negativo atrai? Um dia desse eu fiz essa pergunta, o que é que as pessoas têm com a negatividade que ela é mais atraente? Porque aí ela pode despertar aquela memória ancestral de vitimização? Sinto muito, meus queridos. Isso é retroagir. Retroagir. Para aqueles que querem o retrocesso em suas vidas, ótimo. Mas, por favor, compreendam que modificações estão em curso. O Sandro está correto. Nós sobrevivemos a tantas coisas que hoje a gente olhar a nossa realidade e ter medo é ridículo. É ridículo. Nós morremos tantas vezes que olhar para a nossa realidade hoje e achar que isso é o caos, é o fim do mundo, é ridículo. A gente não dá chance nem para as nossas próprias memórias retornarem. É ridículo, gente. Se eu tiver medo do fim, como é que eu vou acreditar no que eu estou falando para vocês? Melhor seria não estar aqui. Melhor seria não estar aqui, eu poderia estar fazendo qualquer outra atividade. E aí, como é que ficamos? Estamos a 11 minutos do fim, 12, talvez 15. Focar no que é bom. Isso não vai eliminar e extinguir o mal. Temos que ter consciência disso. Mas ameniza a tal ponto dele não interferir mais diretamente em nossas vidas. O foco no positivo não elimina o negativo, porque essas forças ainda têm que coexistir.
mas minimiza, gente. Será que isso é uma questão de sobrevivência, Jorge? Será que porque é uma questão de sobrevivência que muitas vezes nós nos colocamos naquela zona de conforto de não, para mim tá ótimo aqui, arrumei um lugar para viver que faz 25 graus todos os dias, eu não preciso usar roupa pesada, eu não tenho que sair tiritando de frio para tomar um banho. Ah, minha vidinha tá tão boa, né? Ah, minha vidinha tá tão legal aqui, quer dizer, eu tenho minha comidinha na mesa todo dia, né? Mas eu não percebo que a vida, ela não é estanque, ela é um movimento só. A Rua Mundo é extremamente movimentada e se eu ficar olhando da janela, eu vou perder muito dessa existência tão preciosa. Eu acho interessante, Nath, que a gente pergunte, que a gente se intere das situações, que a gente queira descobrir mais e mais coisas e desvelar todo esse mistério. Só que tem um momento que nem todo conhecimento do mundo nós vamos adquirir, porque é impossível. Pensem bem, olha só, vamos falar sobre isso, que é muito legal. Se somos parte de uma grande consciência, de um todo universal, gente, tá? Se somos parte, admitimos que somos partes de uma grande consciência universal, será possível que dentro dessas cabecinhas mimosas que todos nós tenhamos condições com um cérebro desse tamanho de compreender o todo universal de uma vez só, sem sofrer danos? Como, gente? Olha só os paradigmas. Olha o que é paradoxal nessa coisa toda. Se somos parte de uma grande consciência e estamos caminhando para admitir isso, na admissão disso, nós nos tornamos co-criadores de nossas realidades. Mas, gente, uma grande consciência ela tem uma expansão que ninguém faz ideia. Então, sempre haverá uma pergunta, Jorge, mas nós não vamos alcançar a quantidade surreal de respostas para nossas indagações enquanto fractais de consciência. Por que é que nós vivemos clamando e perguntando? Porque nós temos que fazer essa pergunta para a grande consciência de onde viemos. Se e somente se admitirmos a existência dessa grande consciência. Mas no momento que nós admitirmos que nós viemos de uma grande consciência e somos fractais dela, nós temos que admitir que nós somos co-criadores. E aí nós temos que admitir que nós temos por escolha criar uma nova realidade para nós. E aí nós temos que admitir que nós somos criadores. Como é que fica, gente? Porque na palavra tá tudo ótimo. Agora, as armadilhas estão todas jogadas. Cabe a nós escaparmos delas. Os inimigos nós já conhecemos, gente. Ou não? Quando você se olha no espelho pela manhã, você se reconhece como amigo seu ou inimigo seu? Por favor, se reconheça como os dois. Porque só você pode se prender e só você pode se libertar. Se reconheça como os dois e você vai descortinar um universo à sua frente. E aí você vai se perceber fractal de uma grande consciência. Em fazendo esse raciocínio, você é obrigado a admitir que você é co-criador, que até o presente momento você está criando uma realidade caótica. Não coloque esse peso no ombro do outro. Admita e se responsabilize. À medida que você se responsabiliza por isso, eu estou criando
uma realidade caótica, eu sou responsável por isso, automaticamente você vira a chave e você passa a fazer o contrário. Nath, é natural que nós não queiramos ver o quão ruins para nós mesmos nós somos. Mas no momento em que nós admitimos isso, que nós introjetamos isso, que nós perdoamos isso em nós, e é dali partimos para uma outra trajetória, nós estamos livres. Porque aquele mal, que até então era 80%, 90% de nós, ele se vai para 20%. E os outros 80% que restaram de nós, que são os co-criadores, começam a agir. Gente, isso não é difícil de compreender. A Márcia brinca muito comigo, porque tem dias que eu chego aqui e digo para ela assim, hoje eu estou lindo. Mas é assim que eu me sinto. Eu tenho que passar para as pessoas o momento que eu estou passando. Como tem dias que eu digo, olha, hoje não estou muito legal. Compreendem? Como é que se destrava alguma coisa que está travado em nós? Tomando conhecimento dessa coisa. Mas não adianta a gente virar uma enciclopédia Barça, uma Delta Larousse, que fica na estante, agora estou olhando para uma ali, que num determinado momento da minha vida ela foi maravilhosa na adolescência. Hoje ela está completamente obsoleta. E nós vamos nos tornando obsoletos. Porque nós não estamos avançando na direção que nós mesmos projetamos um dia fazer. Ah, mas eu já estou tão acabado para chegar. Conversa mole, somos eternos. Se ninguém aqui admitir essa eternidade em nós, eu acho que a gente está no lugar errado. Ou eu, ou vocês. Né? Se nós não sequer admitirmos a nossa infinitude, alguém aqui está no lugar errado. É, Angélica, mas muitas vezes a gente não quer olhar o inimigo no espelho e ele está ali, tanto quanto o amigo. É o mal e o bem. Tudo se encaixa, gente. Tudo se encaixa. Tudo se encaixa. A gente não precisa levantar uma arma, dar um tiro, usar uma faca, uma espada. Se os nossos cérebros estiverem funcionando na polaridade certa, nós somos extremamente letais e perigosos. Mas o mal não me pertence, Ronaldo. Eu não pertenço a ele. Eu já estive lá e eu consegui reverter. Ele ainda habita em mim? Sim. Mas acredito que controlado. É isso que a gente não quer admitir, e é isso que eu admito para vocês todas as vezes que a gente fala nesse assunto. Eu sou responsável. Abracemos o mal, conversemos com ele e façamos-lo compreender que, neste momento, ele está de passagem. Ele está de passagem. E ele que se conforme com isso, como todas as forças negativas das quais nós temos notícia, porque está tudo de passagem. Perfeito, Sandro. Toda a dosagem daquilo que para nós é um remédio pode se transformar num veneno.
Basta que nós façamos um mau uso disso. Certo, gente? Então, nós estamos chegando perto daquilo que muitas pessoas não gostam, que é o fim do programa. Mas é importante demais a gente falar sobre isso, porque vocês viram o que aconteceu desde o começo, desde que nós estamos aqui, que nós propusemos que fossem tiradas diretrizes para perspectivas novas do nosso futuro. Nós mal conseguimos compreender que o mal habita em nós há muito mais tempo do que o bem. E essa é uma realidade. Compreendem isso? Vamos fazer com que o bem prevaleça? Sim, só que o mal ele tem que ser compreendido também como nosso. E se eu posso fazer algo por mim, vamos tentar minimizar o mal. Porque, fazendo isso, o espaço que sobra é para o positivo. Certo? Marcinha, eu gostaria de te convidar para estar aqui, para que tu possas falar a respeito do programa de hoje. Eu estou me despedindo, agradecendo a Michele, agradecendo ao JL, ao Maurício, à Vera, a todos que estiveram aqui conosco. Um grande beijo no coração. Infelizmente para vocês, amanhã somos nós de novo, né? Porque a gente está aprendendo a fazer novamente aquilo que é nosso dever. Estarmos todos aqui, reunidos, não só discutindo, mas compreendendo quem somos. Certo? Um beijo no coração de todos e até amanhã. Márcia. Bom, para você que ficou ouvindo a Rádio Remix, o Hangout da Rádio Remix, acho que vocês ouviram tudo que tinha que ouvir. Eu disse que eu não ia falar, então não vou falar, só vou me despedir. São 22 horas e 34 minutos, horário de Brasília para você. E amanhã a gente está de volta a partir das 21 horas aqui na Rádio Remix online para você e também no Hangout no YouTube, aqui na Rádio Remix. Esotérico Conexão Galáxia Livre. Valeu pela companhia.